Fala rapaziada, aqui é o Momento NG e hoje a gente vai assistir um vídeo que o Peter lançou aí no YouTube, né, sobre o James Gunn. James Gunn, um novo líder da DC, dos DCEU, dos filmes que vão sair, dos jogos também, aparentemente, das animações, o chefe da DC toda aí agora. E nesse vídeo ele vai falar sobre um assunto interessante, que ele tá meio enjoado do James Gunn. E eu vou falar que eu também tô um pouco, já tá começando a ficar um pouco enjoado. Sempre a mesma coisa. A gente vai ver, né? Vai ver no vídeo e eu vou comentar sobre durante o vídeo. E é isso, rapaziada. Bora pra esse vídeo agora. Então, bora. Eu cansei do James Gunn e vou explicar o motivo. Ele vai explicar o motivo. É isso, bora. Lembrando que esse vídeo saiu depois do primeiro episódio do Pacificador, que dividiu muita opinião aí na internet. Bom, galera, vamos lá. Eu tenho percebido já há um tempo, Bora começar aqui então, né? desde Creature Commandos, tá? Que tudo que o James Gunn faz é parecido. Com muitos elementos, sim, com muitos, cara. Mas agora eu acho que eu cheguei no limite. Eu tenho que compartilhar com vocês o que eu penso. Tudo que o James Gunn faz é igual. E eu cansei. Minha opinião. Eu enjoei do James Gunn. Eu tenho certeza que esse vídeo vai explodir a cabeça de muita gente igual a mim explodiu quando eu percebi. Vamos lá. Bora. Minas Trunks, Peter aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero sempre deixar claro pra vocês. Isso é uma opinião, ok? É inegável, cara, que o James Gunn seja um excelente escritor, um excelente diretor. É inegável, isso não tem discussão. Acho ele um cara fabuloso. Pra mim, ele é um antes e depois na indústria do cinema de super-herói. Mesmo os piores trabalhos dele, cara, ainda são muito bem escritos em termos de conceito, em termos de desenvolvimento, sabe? De personagem, de arco narrativo, drama, dilemas pessoais, emocionais. O cara faz isso. O cara manda bem. Tá sempre fazendo boas produções. Isso é inegável. Ponto. Não se discute isso. Não tô aqui pra falar isso. Bom, é inegável sim que o James Gunn é um bom diretor. Ele é um bom diretor, cara. Tem lá aquelas limitações dele, mas ele é um bom diretor. Ele sabe transmitir uma boa mensagem e transmitir também o que o personagem quer mostrar. Então é isso, cara. O que o James Gunn é um bom diretor, ele é. E é isso, só que ele tá perdendo um pouco a mão na liderança da DC, cara. Eu acho que tá colocando muito ele nos filmes, muito ele. Eu tô vendo muita coisa dele, sabe? Já o Crypto, que é o cachorro dele, tem os uniformes, que são tudo na estética dele também. Tem várias coisas que nesse vídeo a gente vai decorrer mais ainda. Pra julgar isso. O que não significa que todos os elementos que ele coloca nas obras dele, todo mundo vai amar. Especialmente se esses elementos são repetidos sempre. E essa repetição muitas vezes acaba com coisas que antes eram especiais. Você quer um exemplo? Walkman. 3 raisons d'acheter sur Back Market. 1. Je n'ai pas besoin du tout dernier MacBook car le MacBook Air M1 possède tout. Em Guardiões da Galáxia. Cara, o James Gunn sempre usa a cena do rock, os bastidores do rock, as referências musicais, os cantores, bandas, como elementos que caracterizam os personagens dele. Sempre. Em Guardiões da Galáxia funciona pra caramba, sabe? Toda a história do Walkman com a mãe do Peter Quill, lembra disso? Já no segundo Guardiões da Galáxia tem uma fita cassete. Isso é verdade, é verdade. Mas não é de tanto ruim, não. Não é de tanto ruim, não. No Guardião da Galáxia, no 1, 2, 3, isso aí foi bem transmitido, foi bem colocado essa parada aí da música, do rock. Foi bem transmitido. E faz sentido no personagem como ele criou, né? Já que os personagens no quadrinho não eram tão conhecidos. E que foi praticamente o James Gunn que reinventou esse grupo. E esse elemento do rock, da música, participa bem dos personagens. E são boas músicas também, né, cara? São boas músicas também. Não dá pra negar que transmite boas cenas também. Quase ninguém esquece a cena do Star-Lord no começo. E nem aquela lá do Yondu, que ele fica assobiando, matando todo mundo naquela música lá. E é isso, cara. E nesse elemento aí, nos Guardiões da Galáxia, principalmente, não é de tanto mal, não. Nos Guardiões da Galáxia é perfeito. Agora, eu tenho alguns outros personagens que tá indo muito, muito, muito além, sabe?
principalmente porque a gente sabe que é o mesmo diretor, cara. Isso é. E é isso. Mesma coisa, sabe? Nova, né? Com Mr. Blue Sky. Uma trilha nova. Mas sempre aquela pegada dos rocks dançantes dos anos 70. Cara. No início, isso foi maneiro, cara. Era original pra caramba. Já em Guardiões da Galáxia, né? Que tem um tom mais depressivo, tem uns rocks mais modernos. A abertura é Creep, do Radiohead. E em Guardiões da Galáxia 3, aquilo já deixou de ser uma característica do Peter Quill e virou uma característica geral. O final do filme é o Rocket Raccoon e o irmão do James Gunn. Isso aqui, quando eu assisti, eu achei legal. Mas é verdade que não faz sentido. O que faz sentido é que o grupo gostou da música e meio que emprenhou em todo mundo lá. Isso aí faz sentido. Legal. Aí soa natural. Só que no fim, todo mundo falando sobre música, eu achei meio forçado mesmo, meio forçado, mas não é de tanto mal assim, não estraga o filme, cara, não estraga não, até porque esse é o meu filme preferido dos Guardiões da Galáxia. Pra mim o 3 é o melhor pra mim. Conversando sobre bandinha de rock. É isso, todo Tirando alguns detalhes. Eu esqueci que tem esse cara aqui que podia ser, meu Deus do céu, podia ser um divisor de águas esse cara aqui, podia ser muito melhor. Mas pra mim ainda continua sendo o melhor filme dos três. Pra mim, né? o filme dele tem esse papo de música. Mesmo que sejam alienígenas conversando no espaço, cara, aí vai o James Gunn dar um jeito desses alienígenas estarem falando sobre o rock dos anos 70, 80 e 90 da Terra. Eu só quero lembrar pra vocês, cara, que o universo é bem grande, tá? Eu acho que só não existe o rock dos anos 70, 80, 90 dos Estados Unidos no universo inteiro. Cara, ele vai dar um jeito de virar uma conversa James Gunn. É uma conversa James Gunn. O especial de Natal dos Guardiões da Galáxia é totalmente sobre música. A Mantis e o Drax vão lá sequestrar o Kevin Bacon. Cara, olhando agora pra isso, cara, já começa até a pensar que é meio... Esse especial é meia boca, mas eu gostei porque eu já sabia que só era pra passar o tempinho assim na televisão, ao mesmo tempo tu tá comemorando e tudo. Mas eu até gostei, mas não é pra comparar com os filmes, cara, não é pra comparar. Até porque quando você for assistir isso aí vai parecer uma peça de teatro, praticamente. tosco, meio ridículo. A minha opinião já mudou sobre esse especial de Natal. Esse sequestro do Kevin Bacon, pra mim, já é quase como uma analogia pra como o James Gunn sequestra todos os personagens da Marvel e DC pra falar dos gostos musicais dele, do James Gunn. Tudo começa a girar em torno dos gostos musicais pessoais do James Gunn. Disso eu tô errado. Mas beleza, em Guardiões da Galáxia funcionou, passou. Em Superman também funcionou. O punk rock lá realmente pegou, né? A mensagem é boa sobre o punk rock atual ser gentileza, né? Porque se todo mundo tá cheio de ódio, né? Logo ser contra a cultura hoje em dia não é odiar, é amar, é ser gentil. O James Gunn tem sim umas forçadas de barra, né, cara? Mas, assim, na boa. Já forçado de barra, você ter Superman fã de punk rock, Lois Lane punk rock, Superman e Lois Lane conversando sobre bandinha de rock. Já forçada de barra. É um pouco forçado, sim, é um pouquinho. Mas funcionou. Funcionou, cara. Eu gostei do filme. O filme pra mim não é 10, ele é 8. Vai pra um 8 ou 7,5. Mas eu gostei muito do filme. Só que. O Superman não é que ele vai. Né? Funcionou no filme. Funcionou no filme, cara. Pra esses personagens ficarem se importando com banda de rock só porque o James Gunn liga pra cena de rock. Já tá esticando um pouco a corda, cara. Vocês têm dúvida que o próximo filme, os próximos personagens do James Gunn vão falar de rock também? Do James Gunn, eu tenho certeza que vai ter rock. Tenho certeza. Vai ter um Pet também. Com certeza. E e é isso. Bom, no vídeo eu acho que eu vou falar das coisas também. A gente vai ver, né? Bom. Mas o James Gunn tem certeza que vai ter Pet. Isso é de certeza. Ou uma criatura meio bonitinha. Fofinha, no caso. E é isso, rock. Mas sabe o que eu espero, sinceramente, que o James Gunn veja que tá tendo um pouco de crítica nesse nível. E que ele mude um pouco, pelo menos um pouco, cara. Que ele mude realmente um pouco, cara. Beleza, mas aí você chega em Pacificador na primeira temporada e Pacificador é obcecado por hard rock e glam metal dos anos 80. Tipo Poison, Rhino Rocks, Wigwam. Aí ele fica falando de disco, né? De banda, né? Depois um grupinho que eles formam lá fica conversando de bandinha de rock, falando de playlist. Agora, nessa segunda temporada, o Pacificador disse que tinha uma banda de garagem que era melhor que 30 Seconds. Essa aí, eu assisti essa cena e eu não fiquei nem aí, cara. Nem aí, cara. Não precisava. Eu até pensei que ia ter coisa melhor.
Eu avancei todos os créditos pra ter essa merda aí de diálogo aí. Pô, Mas não já deu não, cara. Tipo, eu não consigo mais acreditar que aquilo é parte genuína dos personagens, entende? Não consigo mais ligar a suspensão da descrença, não dá. Ficou tão repetitivo que agora toda vez que eu vejo isso, cara, toda vez que eu lembro disso no filme ou série do James Gunn, eu só consigo enxergar o James Gunn no lugar daqueles personagens. Isso tá estragando até coisa que antes funcionava perfeitamente pra mim, como foi em Guardiões da Galáxia, porque deixa de ser especial. Pra mim, o James Gunn escrevendo, quero falar das minhas bandas. Nossa, ele deve estar ouvindo alguma coisa dos. essa série do Comando das Criaturas, cara, tem muita coisa pra falar sobre, cara. Eu assisti não faz pouco tempo e eu fiquei bem decepcionado. Eu gostei de algumas coisas, mas eu fiquei decepcionado, cara. Muito decepcionado. Esperava muito, mas muito dessa série, cara. Muito decepcionante. Eu vou falar um pouco mais porque ele vai abordar sobre esse tema depois. Mas é isso, cara. Spotify, puta que banda maneira. Essa eu vou colocar aqui. Quem vai falar isso aqui? Vai ser Amante. Amante eu quero. Sei lá, vai ser o Superman que vai falar sobre essa trilha aqui. Parece que ele deixa levar isso pra todos os personagens. Tinha uma galera reclamando do pacificador ser bissexual, sendo que o problema não tem nada a ver com sexualidade ou lacração nesse caso. Mas mudou o original. Galera, vamos lá. Imaginons que vous souhaitiez acheter ou vendre des cryptos, mais que vous ne voulez pas que ce soit compliqué comme trouver un vendeur. O pacificador original era um personagem literalmente irrelevante, totalmente. Ele tinha tido 9 HQs lá nos anos 60 e 80. Era um personagem 100% obscuro. Nem leitores de quadrinho hardcore conheciam o personagem. Ele era um ninguém. Ele tinha quadrinhos deles, né? Dele. De nove dele. Só dele. Eu acho que ele participou de outros também, né, cara? Pode ser. Pode ser. Vou confiar um pouco aqui no Peter, porque ele tem credibilidade. Mas eu não tenho tanta certeza que o Pacificador só apareceu nas 9 dele. Eu acho que ele apareceu em outros também. Tipo, do Besouro Azul. Tipo, sei lá, deve ter outros também. Não existe isso de mudar um personagem que mal tem cânone definido, mal tem aparições. Ele não tinha nada definido, era um personagem praticamente inexistente. Quem tá falando sobre fidelidade aos quadrinhos, nesse caso, é burro, é boçal. E com certeza nunca tinha lido nada de Pacificador. O Pacificador, cara, é um personagem praticamente desconhecido, ninguém conhecia. Mas ele apareceu um pouco nos quadrinhos. Eu só fui conhecer ele mesmo no Guardião, no Esquadrão Suicida. E é isso, cara. Realmente fui apresentado ele agora no live action. E o problema não é que ele seja bi, cara. Francamente, da primeira temporada a gente sabe que ele é bi e tudo isso. Mas eu acho que o problema mesmo dessa segunda série foi aquela famosa cena, cara, com todo mundo. Que eu nem assisti tudo. Eu passei porque eu tava com a minha família, né, pô? Eu não vou deixar todo mundo assistir lá. Tava com minha esposa, eu também, e a gente vai assistir lá, cara. Pra todo mundo pelado lá, a gente viu até a merda das bigolas deles também, pô. Mostrando assim tão explicitamente, pô. Eu acho que passou muito do limite. The Boys apareceu lá, essa mesma coisa também. Tem gente que fala que isso aqui é mais grave, eu não sei, né, que eu não vi tudo. Mas o The Boys, a gente meio que a gente já sabe o que a gente vai ver. No Pacificador, na primeira temporada, teve uma cena forte de sexo com o John Cena e uma outra mulher lá. Só que não era explícito, cara. A gente não via tudo explícito, não. Nesse daqui, ele mostrou assim do nada, pô. Do nada, na tua frente, assim. E na primeira temporada a gente tava um pouco mais tava um pouco menos explícito a primeira temporada. Esse daqui, essa segunda, foi meio desnecessário, na minha opinião, cara. Desnecessário, não precisava. O personagem realmente, o John Cena, o pacificador, ele realmente precisava dessa cena de orgia, cara. Ele realmente precisava. Não precisava, cara. Não precisava. Não principalmente que ele tá apaixonado com uma outra mina lá. Pô, nada a ver, cara. Eu achei que passou do limite. Passou do limite. E eu tenho a impressão que o James Gunn é muito e é bem exagerada, cara. Bem exagerada. Dá uma exagerada um pouco. Ele que é o chefe, né? Não tem restrição.
Eu espero que ele saiba se controlar mais. Essa série do Pacificador é mais 18, mas não era assim que a gente tinha sido, não era assim que a gente tinha sido apresentado ao personagem na primeira temporada, pô. Nesse daqui, muito explícito, pô. Muito explícito. E tem eu vou falar sobre o episódio no outro vídeo. No outro vídeo. Meu irmão, nem os editores da DC Comics conheciam os personagens, estão falando pra você. Nem os editores, tão pouca coisa que aconteceu desse personagem. Nem os editores. Ah, Pedro, mas você reclamou quando mudaram o Sentry nos quadrinhos e quando James Gunn mudou o Frankenstein. Claro, pô, seu animal de asa, Mequetrefe. Sentry foi o principal novo personagem da Marvel nos anos 2000. Ele foi introduzido para ser o grande herói caído da editora, né? Quem lê quadrinhos sabe que por vários anos o Sentry foi o centro da Marvel. Especialmente no Reinado Sombrio. Cara, ele era o core da Marvel. Todos os quadrinhos giravam em torno do Sentry. Olha a diferença. Várias grandes sagas clássicas da editora, como por exemplo o Hulk contra o Mundo, o Cerco, Aniquilação, Scourge. Todas essas sagas têm o Sentry como Big Boss da saga, o chefão da história, o maior herói da Marvel que se torna o maior vilão da Marvel. Esse é o conceito do Sentinela Vácuo. O Sentry é um personagem com centenas de aparições. Centenas, se não chegou a milhar. Pacificador tinha 9 antes do James Gunn, em toda a história da DC. 9. Sentry tinha características todas bem definidas, sabe? Personagens extremamente complexos, cara, cheio de camadas emocionais, com diversos conceitos interessantes nos poderes, com representações arquetípicas, sabe? E os caras querem comparar isso com o Zé Ninguém do Pacificador. Agora vocês conhecem o Pacificador, mas antes ninguém conhecia, cara. Eu mal lembrava do Pacificador, eu sei que existia um cara assim. O mesmo vale pro Frankenstein, de Creature Commandos, né? Foi... Pô, mano, Frankenstein, cara. Queria tanto ver esse cara, mano, bem representado nessa série, mas eu fiquei muito decepcionado, mano. Eu esperei até no último episódio pra ver se ele tem uma evolução. Aí chegou no último episódio e, pô, levou um tiro e já era. Já era. Tá vivo, né? Mas com certeza o James Gunn vai jogar ele no lixo de novo. Esse cara que era pra ser o líder do grupo da criaturas do comando, só inverteu o sexo e é isso, pô. Mano, nessa série aqui a gente pode ver, cara, realmente que foi uma lacração, sim. Foi uma lacração, sim. Que o cara inverteu o comando só porque o cara é homem e colocou uma mulher. Só por causa que o cara é um homem, mano. Só por causa que o cara é um homem. Tá, vocês podem colocar uma mulher como líder. E eu sou a favor disso. Só que não sacrificando um outro personagem querido só pra colocar outro alguém. E apresentar esse outro personagem completamente diferente. Só pra justificar a tua escolha, mano. Isso aí completamente sem noção, mano. Isso aí como mudar. É a mesma coisa se você mudar a Mulher Maravilha pro Homem Maravilha. Mesma coisa, bicho. Deus do céu, velho. Eu sei que o Frankenstein não é tão conhecido assim no público geral. Nem eu conhecia ele tanto assim. Conheci ele um pouco, mas eu gostava já do pouco que eu conhecia. E eu queria ver esse pouco que eu conhecia dele, pô. Ele tem uma boa aparência, tem um estilo legal, mas foi jogado completamente fora, pô. Completamente fora. transformado num bocó. Bruto, tosco, burro, nonsense. Sendo que nas HQs ele é importantíssimo, cara. Ele é o líder do núcleo de monstros da DC. Pega todo o universo de monstros que existe na DC. Ele é o core, ele é o pilar. Ele é literalmente o protagonista de Creature Commandos nas HQs. Ele é o protagonista estoico dessa área inteira da DC, cara, que não é pouca coisa. E ele tem uma penca de HQs boas e clássicas sobre ele. Pô, pra caramba. É uma pessoa extremamente casca grossa. E o James Gunn tem essa mania de pegar esses personagens históricos, casca grossa, e transformar eles em idiotas burros. Ficam falando coisas de nonsense. Isso rolou com a adaptação dele do Drax. Eu não gostei, cara. Tudo bem. Como você não gostou do Drax? Eu gostei. Eu não conhecia o Drax, então eu gostei, mano. Depois que eu fui saber que o Drax ele é mais histórico e tudo honrado, fui saber depois, eu gostei da versão do quadrinho também, que é o original, eu gostei. E quando eu vejo o original assim, diferente do que foi representado no cinema, me bate uma tristeza um pouco. Me bate uma tristeza um pouco. Porque eu não vi o original, não vi o verdadeiro personagem. Eu vi uma versão dele. Me bate uma tristeza, mas mesmo assim eu continuo gostando mesmo do Drax. Mesmo se de vez em quando ele lança uma piadinha bobinha. Na majoritária vez das vezes, ele é engraçado. Mas às vezes quando ele perde a mão. Mas é isso, eu gostei das duas versões. O
Drax do cinema é bom, caramba. Mas é muito diferente do Drax dos quadrinhos. Drax dos quadrinhos, porra, é sério, casca grossa pra caramba. Rolou com a adaptação dele do Adam Warlock. Isso aqui foi triste, isso aqui, mano. Isso aqui foi triste, praticamente um bebê. O Adam Warlock é tipo uma figura bíblica assim. E foi transformado num bocó bebezão aí, pô. Chora por nada, que. Bebezão, pô. Bebezão. Cara, que na boa, Adam Warlock é super sério. Porra, E esse rubi aqui na testa é uma porra de uma joia do destino. Joia do destino? Joia do infinito. a entidade toda, sabe? Aquela coisa que bota aquela moral, aquela aura de respeito, né? Inclusive deveria ser um personagem messiânico. Messiânico. Rolou com a adaptação dele do Vigilante. Vigilante nem conhecia, mas o Frankenstein, mano. Se vocês assistiram essa série do Creature Commando, do Comando das Criaturas, me fala aí, me fala nos comentários se você ficou também decepcionado com como ele fez a evolução do Frankenstein, cara. Frankenstein, mano. Desde o primeiro episódio eu tava esperando por ele, mano. Tava esperando por uma evolução, mano. Cada episódio que vinha eu ficava mais decepcionado. Tu é doido. Rolou com a adaptação dele do Frankenstein. Todas as produções do James Gunn precisam ter esse cara burro pra fazer humor nonsense. E aí que ele fez o que o Frankenstein foi passado de burro, de besta, de masculinidade tóxica. Eu até posso aceitar o que ele quis transmitir. Se tivesse uma evolução. Porque o Frankenstein, se a gente for ver, ele é vários corpos que se juntaram em um. E voltou à vida com o teste do Frankenstein aí, do Victor Frankenstein. E levando para uma coisa mais carnal, as pessoas que não têm espírito, uma alma, se deixam levar pela carne. Todo mundo tem uma alma, um espírito. Só que você tem que controlar a tua carne, pô. Senão tudo que tu quiser, tudo que o teu corpo pede, tu vai fazer. Mas o que te segura é a tua consciência, a tua alma. Tipo, eu quero comer agora. Só que eu já comi muito. Já comi muito. Tô cheio já, tô exagerando. Isso aqui é gula agora. Meu consciente, a minha alma vai me segurar, pô. Vai me segurar. O meu corpo vai ser controlado por mim. Por mim. Eu não vou ser controlado por mim. Então, levando dessa base, na criação do Frankenstein, já que tem vários corpos nele juntado, ele vai ser praticamente controlado pela carne dele. Pela carne dele. E a carne dele vai controlar o corpo dele. Tipo, quando ele quiser fazer tal coisa, ele vai fazer. Que seja mal ou que seja boa. Só que com o tempo ele vai ficando mais inteligente, vai ganhando consciência das coisas e ele vai se controlando e se tornando uma pessoa muito mais inteligente, mais consciente, estoico, já que ele vive milhares de anos, ele é praticamente imortal. Então ele tem tempo para se desenvolver. Só que não, ele só cresce, ele só nasce e vira um bocó. Um bocó praticamente que tem uma imagem praticamente tem uma imagem de agressiva, de masculinidade tóxica praticamente. E foi isso que foi transmitido, pô. Eu achei muito ruim, mano. Eu podia fazer essa evolução do Frankenstein, mas não fez. Porque ele quis. Porque ele quis que todo mundo aceitasse a noiva, que é uma boa personagem. Só que ela não evolui, ela faz um bocado de coisa, um bocado de merda. E o outro Dr. Frankenstein também faz uma merda também. Só que parece que ela acha que isso é bom, mano. Parece que ela acha que isso é bom, mas não é bom não, pô. Todas têm um cara burro. Ele bota um cara burro pra fazer piada. Então, voltando pro pacificador bissexual, o problema aqui não é lacração, cara. Não é isso. O problema é o James Gunn, mais uma vez, ir pela rota do rock e tentar transformar o pacificador num rockstar. É por isso que ele é rejeitado pela Gangue da Justiça. Ele é rejeitado pela banda, sacou? Ele vive naquela casa lá, estilo banda de garagem, ou viajando pelo mundo. Aí usa droga, faz orgia com homem, mulher. É lifestyle rockstar.
E como eu falei, cara, o problema aqui não é lacração. O problema, pra mim, é que o James Gunn tá sempre fazendo tudo girar em torno dos gostos musicais dele e da visão que ele tem da cena do rock. Sendo que a maioria dos personagens que ele adapta, né, por conceito, seriam personagens que estariam cagando pra rock e pra bandinha. Concordo mais ou menos com o Peter. Até que, pra mim, tem os dois problemas, né? Tem lacração e tem esse problema de James Gunn também. Tem um pouco de lacração, sim. Só que tem aquela lacração que é aceitável, que é legal. Só que isso aqui, ele passou um pouco do limite, pô. Ele ser bissexual, legal, pô, de boa, não tô nem aí, nem que seja o que ele quiser. Só que ele não precisava mostrar o que ele mostrou, pô. Daquela maneira, não. A série não foi transmitida desse jeito. Se fosse um The Boys, eu ia até aceitar, pô. Um The Boys já é, desde do primeiro episódio, a gente já sabe o que a gente vai ver no decorrer da série. No Pacificador, não. No Pacificador, na primeira temporada, não foi tudo isso aí, não, pô. A gente tinha uns palavrão, umas cenas bem gore também. E algumas cenas um pouco explícitas. Mas é isso, pô. Só isso. E do nada apareceu aquilo lá. Pô. Pra mim, saiu da série, pra mim. Me tirou um pouco da série. Mas é isso, eu voltei um pouco porque no final melhorou mais ou menos. Aqueles personagens não estariam nem aí, cara. Os caras estão preocupados em salvar o universo. Vão ficar falando de bandinha? Não, cara. Então, cara, chegou num ponto tão repetitivo que eu só olho pro Pacificador vivendo vida de estrela do rock falida e só consigo ver o James Gunn. Só. Eu não consigo mais ver o personagem em si, sabe? Me tira da tela. Me tira da imersão. Não ligo a suspensão da descrença. Não dá. Outro ponto, galera, aqui. Desde a primeira temporada de Pacificador, eu já tinha comentado com vocês aqui que já tava enjoando o humor da série. Tava muito repetitivo. E, porra, honestamente, cara, não vejo tanta criatividade. A primeira temporada eu gostei muito, cara. Eu não posso negar que a primeira temporada eu gostei muito. Eu realmente gostei muito, tava esperando muito. Por essa segunda temporada, ainda tem outros episódios. E aparentemente vai ser melhor. Só que esse primeiro episódio me tirou um pouco do trilho aí, pô. De humor que precisa ficar apelando pro nonsense. Ficar falando de pinto, bunda, peito. Isso é verdade, o que ele tá falando é verdade. Vômito. E isso é o tempo todo, cara. O tempo todo disso eu tô errado. E eu acho até problemático ver a Gangue da Justiça, que é uma adaptação da Liga da Justiça Internacional É verdade, é verdade. das HQs, ser tão escrota assim. Porque a Liga da Justiça Internacional é a Liga da Justiça que tinha lá o Guy Gardner e que era patrocinado pelo Maxwell Lord. Eu sinto que essa equipe é uma mistura disso aí, cara. Uma representação, sim, da Liga da Justiça Internacional. Eles têm até o Hall da Justiça lá. Mas eu acho isso um pouco problemático também, um pouquinho, cara. De todos os personagens que ele tem, ele escolheu logo esses personagens e só esses. Poderia ter mais, pô. Mas poderia ter muito mais. Pô, tem o Metamorfo. Metamorfo que eu acho que não tinha nessa equipe da Liga de Justiça Internacional. E tem o Guy Gardner, a Mulher Gavião, que não é a Chaieira, é uma outra aí. E o Senhor Incrível. É uma boa equipe, eu gostei muito dessa equipe no filme. E foi bem usada. Às vezes a piada passava do ponto, ou saía do personagem, às vezes. Mas foi um bom filme e foi bem usado os personagens. Nessa série aqui, passou um pouco do tom, cara. Passou. Tipo, beleza, o Guy Gardner é meio babacão mesmo, mas, pô, cara, quando tá Guy Gardner, Mulher Gavião e Maxwell Lord juntos, eles são a gangue da justiça inteira, praticamente. E eles estão ali sendo homofóbicos com o Pacificador. Ah, não foi homofóbico, mano. Aí exagerou um pouquinho o Peter. Exagerou, na minha opinião, pô. Que foi só uma piada lá. Mesmo que não seja um amigo, foi uma piadinha. O John Cena não reclamou. Foi só uma piada entre eles lá. Só que passaram um pouco do ponto, assim. Passaram um pouco do ponto. O Guy Gardner ficou fazendo piada de pipoca, de bunda, sei lá. Tua bunda já tá bem grande já, sei lá. E a Mulher Gavião também, fazendo as piadinhas dela também. E os três juntos no mesmo tipo de humor. Falando de pata de camelo, bunda, pinto. Esses caras são os melhores amigos do Superman. Você consegue imaginar um Superman na mesma sala que esses três depois disso? Você consegue imaginar o Superman ouvindo esses...
Mas de onde foi que ele tirou que vocês são os melhores amigos do Superman? Eu não senti isso no filme, não. Eu senti só que ele conhecia essa equipe. Eu senti só que eles são conhecidos. Eles são os conhecidos dessa equipe. Essa equipe conhecia o Superman conhecia essa equipe. De vez em quando eles se ajudavam, de vez em quando. E. E só, pô. Só. Só isso. É uma equipe que se ajuda de vez em quando. Mas ninguém falou que eles são melhores amigos. Eu não vejo isso, não. E eu não acho que o Superman vai entrar pra essa equipe. Nunca vai entrar pra essa equipe, eu acho. Não acho mesmo. É porque eles pensam diferente. Essa equipe mata. Essa equipe mata. E é isso, cara. É isso. Tem uma teoria aí que eles estão falando que o Superman vai ter um Superman versus Gangue da Justiça. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ser Superman versus. Como é o nome daquela equipe lá? Eu esqueci o nome dessa equipe, cara. Eu esqueci. Mas é tipo pra ser Superman vs Elite, só com esse grupo aí desses personagens que eu falei pra vocês, que eu esqueci o nome. Cara, fazer esse tipo de piada? Ah, qual é, cara? Deixa de ser frouxo. Você acha que fica legal o Superman ser amigo, parceiraço desses três? Pega legal isso? Eu não acho. Eu não consigo ver isso nas histórias em quadrinhos, ok? Inclusive, eu acho que fazer todos os três serem babacas tira justamente o elemento que o Guy tem de especial. Ele se destaca justamente por ele ser o único super Verdade. Só ele que tinha que ser babaca mesmo. Só ele. herói babaca. Agora, porra, todos são ovelha negra? Pensei que era só o Guy que seria, né? Entende agora qual o problema da repetição de fazer a mesma coisa com todos os personagens? Cada personagem tem que ter uma característica diferente, cara. Não precisa ser todo mundo pastelão, todo mundo bobalhão. Eu não disse pra vocês que todo filme do James Gunn tem que ter um herói burro pra fazer um monte de estupidez. O Superman foi metamorfo. No Guardião da Galáxia, os três foram o Drax. No último foi o. Como é o nome dele? O Adam Warlock. No Comando das Criaturas foi o Frankenstein. Nessa série aqui parece que quem é o mais bobo mesmo? O Pacificador? Pô. Eu acho que é o Pacificador, acho que vai ter outro. Esqueci. Eu acho que é só o Pacificador que é o mais bobo mesmo. O cara bobo, assim. É isso. Nonsense. Bom, todo filme dele também tem a mulher durona com síndrome de masculinidade tóxica, igual falaram nesse primeiro episódio de Verdade. Pacificador agora. Em Guardiões da Galáxia, primeiro era Gamora, depois foi a Nebulosa. Em Creature Commands, era a noiva. Verdade, mano. Parece que só tem essa visão da mulher, pô. Essa visão que ele tem, parece. Até parece que Em Pacificador, mulher vai ser toda vez assim, cara. É incrível como é que ele desceu do conceito de bom diretor pra mim. Pra mim ele continua sendo um bom diretor, mas ele desceu um pouco no conceito porque é sempre a mesma coisa. Sempre tem uma mulher assim tão tóxica assim, tão machona e tudo e um cara bobo. Mas de vez em quando tem uma mulher mais delicada assim, tipo a Viúva Negra. A Viúva Negra, ela, ela é fatal. Ela é fatal. Mas ela não é assim tão maluca assim, perde a cabeça, pô. Ela não perde a cabeça assim, não. Ela tem consciência, pô. Ela tem lucidez, ela tem controle emocional, mano. Tu é doido. é a própria esposa do James Gunn, né? A Jennifer Holland, né? Que interpreta a agente Emilia Harcourt. E assim, em termos de estrutura narrativa, o James Gunn sempre repete o mesmo plot de grupo de esquisitões desajustados que se unem pelo bem maior. Verdade. Sempre é assim. Grupo de desajustados que se unem. Guardiões da Galáxia é assim. Os três. Esquadrão Suicida do James Gunn é assim. Creature Commandos é assim. Uma personagem que ele acertou foi a Arlequina. A Arlequina foi muito bem usada na característica da personagem. Na característica da personagem foi muito bem usada. Pô. Superman, que eu achei que iria fugir da regra, também foi assim, né? Já que o James Gunn introduziu a Gangue da Justiça, o Metamorfo, e aí trouxe a ideia de que o Superman também era um excluído, um alien, odiado pela humanidade e tal. Pacificador é assim. O grupo com Econos, a Harcourt, a filha da Amanda Waller, o Vigilante e o Pacificador são um grupo de desajustados. E sempre tem um pet, pode ver, sempre tem um pet. Em Guardiões Verdade. 3 tinha aquele ursinho esquisito lá que andava com o Adam Warlock. Em Creature Commands tinha o Doninha. Em Pacificador tem a Eagle. Em Superman tem o Crypto. E não me entendam. Eu gostei do Krypton, mas o que me frustra um pouco é que
foi meio que no ego dele colocar o cachorro dele. Ele tinha que colocar o cachorro dele. Não podia colocar um cachorro mais parecido dos quadrinhos? E imagina daqui pra frente o cachorro vai ser mais parecido com o cachorro dele nos quadrinhos. Imagina nas animações e tudo. Imagina. Porque os quadrinhos agora eles estão seguindo muito mais do que está sendo no cinema. Não é por nada que nos quadrinhos o Homem de Ferro tá aparecendo mais o Robert Downey Jr., o Homem-Aranha tá aparecendo muito mais o Tom Holland. Essas coisas assim, pô. Mal, por favor. É difícil até pedir isso, né? Porque a galera acaba entendendo. E tem um quadrinho que o Adão Negro é igualzinho o The Rock. Igualzinho. Individualmente, eu não vejo nenhum problema em nenhum desses. O Krypto, por exemplo, porra, adorei. Amei o filme do Superman pra caramba. O filme do Superman é 10, cara. Mas quando você começa a perceber 10 é um exagero. 10 é um exagero. Tem algumas coisas erradas lá também. Eu comentei também nos meus outros vídeos. Só você assistir aqui. Tem a minha crítica aqui no Superman, as coisas que eu não gostei. E tem minhas teorias. Tem um grupo aí que pode chegar aí do Senhor Terrific, do Mr. Incrível. E a minha teoria dos pais do Superman, que eu não gostei que viu no filme. E aparentemente o James Gunn deu uma recuada nessa ideia dele. E tipo que vai ter uma correção aí. Vai ter uma correção aí. que existe uma fórmula James Gunn e que ela tá sempre fazendo a mesma coisa, é difícil desver, saca? Outro Verdade. elemento narrativo que ele sempre repete. Sempre é daddy issues. Problemas com o pai. Irmão, 99% das histórias do James Gunn são daddy issues. São problemas com os pais. Guardiões da Galáxia. Isso, quando ele falou isso, foi a primeira vez que eu percebi isso e ele tem razão. Ele tem razão. Por que eu não tinha percebido antes? Porque, de alguma maneira, fluía bem no filme. Fluía bem natural no filme. Isso é mérito do diretor. É mérito do diretor. Só que não tem como negar que isso aí sempre nos filmes dele tem isso. Sempre. Sempre. Até nas séries também. Até nas séries. A gente vai explicar aqui, eu acho. O Peter Quill já não tinha pai. A Gamora tinha uma relação tóxica com o Thanos. Verdade. A Nebulosa também. Tem esse exemplo aí. Torturada, né? Controlada pelo... Tem esse exemplo aí também. No Superman, os pais kryptonianos dele. Ele fez isso, pô. Tem minhas teorias, só que com essa afirmação do Peter, me confirma mais ainda de uma outra maneira. Que eu penso que ele queira tirar um pouco essa mensagem mais messiânica do Superman, colocar ele mais humano, que é legal, só que o Superman, ele não é só humano, ele é essa figura kryptoniana, essa figura que transparece messiânica também, só que humano. Uma figura assim, cara. Praticamente Jesus. E pra mim tinha que ser uma mistura dos dois, que ia ser perfeito. Mas eu gostei do filme. Eu espero que seja melhor ainda daqui pra frente. E que a teoria que essa mensagem é falsa se confirme. Eu espero. Pai, em Guardiões da Galáxia 2, o filme é literalmente sobre Daddy Issues. É sobre Peter Quill e o Ego, o planeta vivo. Guardiões Verdade. da Galáxia 3 é Daddy Issues entre o Rocket e o Alto Evolucionário. O Alto Evolucionário é aquele pai. Isso aí a gente pode comparar aí com o criador eu quero falar em inglês. O que a gente pode comparar com o Comando das Criaturas também. Que é meio assim parecido com a criação do Frankenstein, da noiva. Isso. Pai perfeccionista, né? Que descarta os filhos que não atendem as expectativas dele porque ele simplesmente não consegue aceitar como os filhos são, que os filhos têm as falhas deles, as individualidades. Creature Commands, a protagonista da série, é a noiva. E assim, não quero nem entrar nesse assunto aqui porque o James Gunn fez o pai da noiva criar. Tem essa discussão aí que eu concordo aqui com o Peter. Isso aí é uma loucura que meio que está sendo aceitada pelo Hollywood, assim. Tem outro filme aí que vocês conhecem, que é com o mesmo tema, que é o criador aí do Frankenstein, criou uma filha e tudo, e que meio que teve uma relação aí meio parecida com o que aconteceu aqui, que isso aí é uma loucura, mano. Não sei como é que teve algumas pessoas que normalizaram isso. Não sei como que eles normalizaram isso, que tinha muita sexualidade lá. Uma criatura que praticamente era uma criança. E aqui, meio que é a mesma coisa. E, pelo que eu tô vendo, que é a mesma mensagem. Pô. Meio que parece que tá sendo a mesma mensagem que tá sendo enviada aqui. Ela,
tratar ela como criança numa cena. E poucas cenas depois eles estavam fazendo. Você sabe, né? Verdade. Você sabe. Isso aí é loucura, mano. Isso aí eu achei uma loucura. Isso aí é muito loucura. Eu não gostei disso aí, não. Que vacilo. Não. Essa esquisitice aí de fazer pai com filha nem existe nos quadrinhos. O James Gunn inventou. E o vilão do desenho do James Gunn não foi nem o Victor, como é nas HQs. Foi o Frankenstein, que era pra ser o grande herói de E o vilão é o Victor, ó. Não sabia disso. O vilão não era o Frankenstein. O vilão da noiva, na visão dela, era o Frankenstein. E que na visão dela é bem válido mesmo que ele ser o vilão. Na versão que o James Gunn fez do Frankenstein, é bem válido. Depois que eu assisti essa série, eu questionei um pouco o James Gunn, cara. Depois dessa série, eu questionei ele um pouco. Creature Commandos. Bizarro. Inclusive, na minha análise final de Creature Commandos, eu comentei que não curti muito a série. Enfim, essa fórmula da Eric se repete em Superman. O grande dilema do Superman no filme são as expectativas que os pais biológicos dele tinham nele, né? E não condiziam com como ele se via no mundo, né? Não condiziam com os valores pessoais dele. Pacificador na primeira temporada tem um lance da Debaio com o Waller. Tem um pacificador com o pai dele, né? Tem isso que é um também. pai tóxico, nazi, um pai que botava os dois filhos pra fazer rinha de criança. Verdade. E o pacificador acabou matando o irmão dele sem querer, quando era criança por isso, percebe? Sempre por causa de um pai. O arco interno do pacificador é sobre a relação com o pai dele. O desfecho é ele matar o próprio pai. E se você acha que isso tinha se resolvido, não. Na segunda temporada, o James Gunn vai levar o pacificador para uma dimensão alternativa, onde o pai dele ainda tá vivo, e agora o pacificador vai finalmente receber amor paterno. Eu não acredito muito nessa versão aí do outro universo, não, cara. Esse cara tem muita cara de vilão. Esse irmão aí. Muita cara de vilão. E o dilema do Daddy Issues, que ele nunca recebeu, vai continuar. E, cara, na boa, galera, entendam o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que é tudo uma bosta. Não é isso. Tô trazendo pra vocês a fórmula deles. A maioria das obras que eu citei do James Gunn aqui são ótimas obras. Ótimas. E eu sempre gostei delas. Vocês sabem disso. Sempre elogiei pra caramba. Só que os caguetes do James Gunn, né, os repetecos, a personalidade dele estão sendo tão repetidos em todas as obras que pra mim chegou no ponto onde os personagens da história estão desaparecendo. E quando eu olho pra tela, eu só consigo ver o James Gunn. Isso pra não falar que pra mim, cara, já deu desse humor aí de garoto de 15 anos que parece que só aprendeu. É verdade. Já era. Já deu. Não dá pra ver. Será que o James Gunn um dia vai fazer um filme um pouco mais sério? Um pouco mais centrado, um pouco mais inteligente, sabe? Um pouco mais que transmite uma mensagem legal, assim. O Superman teve um pitaco desse, assim. Mas precisa de mais, pô. O Superman precisa de mais. A xingar agora na escola. Daí ficar falando sem parar palavras proibidas. Órgão genital, feitiço sexual, cocô, xixi. Você é cocô, você é porra, né? Tem gente que gosta? Beleza, cara. Normal, é com você. É normal. Você gostar, você que tá aí, eu também não gostar, também normal. Cada um tem seu gosto. Eu tô vindo aqui pra falar com vocês do meu gosto, da minha opinião. E na minha opinião, na minha visão, por mais que o James Gunn seja um ótimo diretor, um ótimo storytelling, né? Eu tô realmente enjoando das coisas que ele faz. Eu já tô num ponto, galera, onde... E eu tô com medo do futuro da DC, cara. DC é meu universo favorito, pô. Meu preferido dos quadrinhos. E eu quero que seja uma boa história. Eu perdi um pouco de confiança no James Gunn, mas eu ainda acho que vai ser a melhor versão que a gente viu, que a gente vai ver do que todas as outras versões que a gente viu. Superman, gostei muito. Precisava mais de algumas coisas, precisava. Faltou coisa lá. E ele não era para ele ter modificado essa origem kryptoniana do Superman. No começo ele quis modificar isso mesmo. Só que parece que agora ele tá voltando atrás nessa decisão. Eu não sei se é por causa da Warner ou se ele viu que repercutiu mal. Mas a minha teoria, que eu quero que se concretize, que é que a mensagem foi modificada pelo Brainiac. Ou até pelos Zod, sei lá. Mas que isso aí seja revertido no segundo filme. E é isso. Quero ver já Mas eu perdi um pouco de confiança no James Gunn, assim. outros diretores, outros escritores produzindo as novas partes do DCU. Esse DCU já teve Creature Commandos, já teve Superman, já tá tendo Pacificador. 3 obras do James Gunn. Como cada diretor vai ter seu toque autoral, cara, eu acho que tá na hora de passar esse bastão aí, sabe? Tô mais empolgado pra Supergirl agora porque não vai ter envolvimento do James Gunn. Tô empolgado pra ver as produções que vão fugir da fórmula James Gunn, porque, cara,
começou a saturar. Pode ser que seja não esteja saturado agora, pode ser que você sature depois. E eu acho que na próxima obra que tiver as mesmas coisas, que já tiverem todas essas que eu citei no vídeo, eu já não vou conseguir mais assistir e curtir. Pacificador eu já tô estranhando, cara. Devagar eu tô estranhando, já tô enjoando. Eu quero saber a tua opinião. Depois de tudo isso que eu falei, você acha que a fórmula de James Gunn tá saturando também? Ou você não liga? Eu tenho certeza que, lógico, vai ter gente que curte e gente que não curte. Né? Bom, o vídeo acabou, né? É isso, cara. Essa aí foi a minha opinião sobre o James Gunn, sobre o vídeo do Peter. E eu concordo em quase tudo que ele disse. Quase tudo. Quase tudo. Tirando algumas partes que eu acho que é sim lacração. E a bissexualidade não é lacração, cara. Não é lacração. O que é lacração é a maneira como ele transmite as coisas e como ele substitui as coisas. Mas isso tem esse problema e outro problema é que eu não concordo com a parte da música em si, nos Guardiões da Galáxia. Em outros filmes até que posso concordar, mas funcionou. Funcionou, então tá ok. Se não funcionasse, eu ia ficar um pouco mais estranho. E é isso, rapaziada. Valeu por acompanhar aqui o vídeo. Se você gostou, dá like, curte, comenta. E se você puder, compartilha. Mas comenta aqui embaixo aqui o que você gostou e qual vídeo você vai querer depois. E é isso, rapaziada. Valeu por ter acompanhado. Tchau!